E estamos de volta. Fechamos aí falando de crime consumado e crime tentado e vamos dar sequência na matéria. Então, o crime consumado, como a gente viu aí, é aquele em que a conduta do agente realiza todos os elementos do tipo objetivo. Verbo, tempo, lugar, forma, finalidade, enfim, tudo que está lá no tipo penal foi realizado pelo agente. É a perfeita tipicidade, é a perfeita subsunção do fato à norma. Então, a norma está aqui. Ficou ruim isso, não coube. Então, a norma está aqui, tem uma norma, tem um fato. É a perfeita subsunção do fato à norma. Matar alguém. Matou-se alguém. Subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Subtraiu-se uma coisa ali é móvel, um celular, para si. Então, a perfeita subsunção do fato à norma. Isso é o crime consumado. É lá que a gente falou. Matar, verbo, alguém, objeto. Consumou, fez os dois, está consumado. Relembrando o que a gente falou lá atrás, lá nos primeiros blocos, sobre o resultado, o crime material e o crime formal. O crime material é aquele que necessita do quê? De um resultado naturalístico. Então, precisa de uma modificação no mundo exterior. Um resultado naturalístico. Então, é o quê? É o crime de homicídio, é o crime de lesões corporais, é o crime de dano. Precisa que ocorra uma mudança no mundo real. Então, só vai haver consumação quando, exatamente no momento que acontecer esse evento naturalístico. A morte. Quando que consumou? Quando o sujeito morreu. O laudo necroscópico vai ter, morreu nessa data. Então, aí está consumado o crime. Aí está consumado o crime. Ah, professor, mas você não disse que ele foi que está praticado lá atrás? Exato. Então, olha a diferença. O sujeito deu um tiro no dia 1º de janeiro de 2016. A vítima está inconsciente, a vítima está em coma. Ela só veio a falecer no dia 1º de julho de 2016. Até aqui, pessoal, até aqui o crime tinha sido tentado. Por que tentado? Porque o sujeito atirou na cabeça da vítima para matar e a vítima não morreu. Então, até aqui, ele estaria respondendo por um crime tentado. Tentado. A partir da morte da vítima, aí sim o crime se consumou. Ah, se consumou agora, mas quando que ele se considera praticado? Considera-se que ele foi praticado na data do fato lá atrás, janeiro de 2016. Então ele foi praticado em janeiro de 2016, mas ele se consumou em julho de 2016. Tranquilo, tranquilo. Caso ele já esteja sendo processado, vai ser aditada a denúncia, para ele responder aí pelo crime de homicídio consumado, não mais homicídio tentado, certo? Então, consumação ocorre no momento do evento. E no crime formal? No crime formal não existe aí a necessidade do resultado. A gente viu aí que no caso de corrupção, corrupção ativa, oferecer vantagem indevida ao funcionário público nesse tipo da função aí para deixar de praticar deixar de praticar um ato de ofício ou praticar esse ato de ofício violando a previsão legal aí, violando os deveres de ofício. O que acontece? O simples fato de você oferecer a grana já configura a corrupção. Se ofereceu a grana, bom, já consuma a corrupção. O resultado, se ele aceitou, se você pagou mesmo, se ele vai receber essa vantagem indevida, vai ser mero exaurimento. O simples fato de você oferecer já configura o crime. Tranquilo. O que mais sobre consumação? Consumação nos crimes permanentes. O que é um crime permanente, professor? Crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo. A consumação se prolonga no tempo. Então, sequestro ou cárcere privado. Você privou alguém de sua liberdade. Esse sequestro vai durar aí 2 semanas. Então, quando que o crime está consumado? O crime está consumado nessas 2 semanas. A consumação aí se prolongando no tempo. Isso implica no quê? Isso implica que se o sujeito for abordado aqui, ó, vai poder ser feito flagrante. Porque o crime está
tá ocorrendo na hora ali. Ao contrário do sujeito matou agora, se ele pegou daqui 2 dias, já não é mais flagrante. Não está cometendo nem acabou de cometer o crime. Aqui não. Aqui a consumação se prolonga no tempo. Enquanto ele está privando a vítima de liberdade, ele está cometendo o crime. A consumação se prolongando no tempo. Pode ser preso em flagrante. E no crime culposo? Crime culposo a gente viu aí que precisa do resultado naturalístico, não tem crime culposo formal. Então, o crime culposo só se consuma no exato momento do resultado, no exato momento em que ocorre o resultado. E nos crimes omissivos, a consumação ocorre no momento em que o agente deveria agir, mas não o fez. A gente já viu aí que os crimes omissivos próprios é exatamente um não fazer. Você não prestou socorro, então você passou, você devia ter prestado socorro, não prestou, naquele momento consumou-se o crime. Beleza? Isso é o crime consumado. E a tentativa, professor, a gente viu aí que a tentativa pressupõe o início da execução. A tentativa pressupõe o início da execução. Então, o sujeito aí iniciou a execução, mas o crime não aconteceu por circunstâncias alheias externas à sua vontade. O crime não se consumou por circunstâncias alheias, por circunstâncias externas à sua vontade. A pena da tentativa vai ser a pena do crime diminuída de 1 a 2/3, causa de diminuição de pena. Professor Juarez Cirino dos Santos, grande professor, define o seguinte: a tentativa se caracteriza pelo início da execução. Início da execução do tipo penal, do verbo. Ações anteriores são preparatórias, portanto, impuníveis. E ações posteriores são executivas. Aí sim começa a execução. Como a ação do tipo é o objeto do dolo, o início da execução da ação é o início da realização do dolo. Assim, no homicídio com arma de fogo, a ação de matar começa no acionamento. A ação de matar começa no acionamento do gatilho da arma carregada apontada para a vítima. No furto com destreza, a ação de furtar começa com a remoção da coisa do bolso da vítima. Então, percebe? Enquanto você está apontando a arma para alguém, você não pode falar que tem uma tentativa ainda. Por quê, professor? Porque você está sob controle da situação. Você está apontando a arma para o sujeito. Você pode abaixar. No momento que você está apontando, só existe uma ameaça. Não só, mas existe uma ameaça. Então, você consumou a ameaça. Você está lá, ameaça. Mas ainda não está na tentativa de homicídio. Aqui. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A partir do momento que você está apontando uma arma, você está ameaçando alguém de causar um mal grave, tirar a vida. Mas você ainda não ingressou na conduta. Você não começou a matar alguém pelo simples fato de apontar uma arma. Então, quando você está apontando a arma, ainda você está na ameaça só. Quando você entra no homicídio, quando você aciona o gatilho. Acionou o gatilho, aí é tentativa. Ah, professor, mas o gatilho, a bala picotou na hora. Foi uma circunstância alheia à sua vontade. Você carregou a arma, mirou e atirou. Picotou a bala. Você não estava no controle disso. Tentativa. Ah, você é ruim de mira. Você errou o alvo. A bala passou longe. Você foi ruim de mira. Você mirou na cabeça. Só que você é ruim de mira. É uma circunstância alheia à sua vontade. Você vai responder pela tentativa. O que mais? Do furto. Outro bom exemplo. Então, você tá andando do lado da pessoa, você é o batedor de carteira, furto com destreza, furto qualificado aí, pela destreza. Então, você está andando, a partir do momento que você pôs a mão e começou a puxar, aí você começou a subtrair. Aí se você só colocou a mão e deixou, ainda não. O exato momento da tentativa é quando você começou a remover. Por quê? Porque o tipo penal do furto é subtrair. Então, quando você
começa a executar o tipo, quando você começa a executar o verbo, a ação prevista no tipo penal, aí é o início da execução, aí você pode ser punido pela tentativa. Se você só pôs a mão dentro do bolso, e está com a mão parada lá, ainda não é difícil na prática, professor, é difícil na prática, mas no seu concurso não vai ter situação prática, vai ter questão, vai ter uma questão abstrata, uma questão narrando uma situação detalhada. Então na prática vai ser difícil. Na prática, se você botou a mão, parece que está puxando, beleza. Mas para você ser muito técnico, muito preciso, o furto começa no exato momento que você subtrai, que você começa a puxar, começa a remover a coisa do bolso da vítima, no furto com destreza, por exemplo. Certo? Então, elementos da tentativa. Primeiro lugar, início da execução. Você tem que começar a praticar a conduta, você tem que adentrar a conduta, você tem que iniciar a conduta. Esse é o primeiro elemento. O que mais, professor? A não consumação por circunstância alheia à vontade do agente. A gente vai ver que existe uma coisa bem parecida com a tentativa, que é a desistência voluntária. É bem parecido no modo de quem está olhando por fora, mas é totalmente diferente na consequência. É totalmente diferente na consequência. Então, você tem que saber que o sujeito não conseguiu consumar, por quê? Por circunstâncias alheias à vontade dele. Tem coisa que é muito fácil, né, professor? Ele começou a dar um tiro, deu um tiro. O tiro pegou no braço. Ele ia dar outro na cabeça, alguém veio e segurou. É óbvio que é uma circunstância alheia à vontade dele, não é? É óbvio, é óbvio, é óbvio. Outro caso, ele foi furtar. No que ele estava furtando, chegou um policial, apontou a arma para ele e falou, para, vamos pro alto. É óbvio que é uma circunstância alheia à vontade, não é? É óbvio. Mas existem situações que não são tão óbvias assim. Como, professor? Por exemplo, ele estava prestes a furtar o carro. Ele conseguiu abrir com a chave falsa, usou a chave falsa, uma micha, usou a chave falsa, entrou no carro, sentou, ouviu a sirene da polícia, olhou, viatura, falou, agora ferrou. O que ele faz? Sai do carro, como se nada tivesse acontecido e vai embora. Foi uma circunstância alheia à vontade dele ou não foi? Foi uma circunstância alheia à vontade dele ou não foi? Foi. Passou a viatura, ele não estava esperando. Então, não foi voluntário, essa é a questão. Não pode ser voluntário. Se dependesse da vontade dele, ele continuaria ali, mas como a vontade dele foi contaminada aí pela sirene, ouviu a sirene passando e falou, ferrou, vou parar. Tentativa. E ele tem que ter o dolo de consumação. Ele tem que querer consumar, mas ele não consumou por circunstâncias ali à vontade dele. Alguém interrompeu. Seja com uma força física, seja com uma, por exemplo, aí, alguma barreira, por exemplo, uma sirene que barrou ele, ou então por uma imperícia dele, ele errou os tiros, ele tentou, mas ele errou, é ruim. Então, foi uma circunstância que não foi própria dele, que não foi uma circunstância voluntária, Então, daí a gente extrai os tipos de tentativa, Existe a tentativa perfeita ou acabada, que é o chamado crime falho. É o que a gente falou aí do cara que atira, descarrega a arma e erra todas. Então, o agente esgotou os seus dados de execução. O agente esgotou no seu lado de execução todo o seu potencial ofensivo. Então ele fez tudo que estava ao alcance dele para consumar. Fez tudo. Mas não conseguiu por circunstâncias ali à vontade dele. Ele tentou de tudo. Ele tinha 5 balas no pente, deu 5 tiros, errou 5. É o crime falho. Ele tentou até o fim. Não conseguiu. Tentou até o fim, não conseguiu. Por outro lado, existe aí também a tentativa imperfeita ou inacabada. Aqui, ao contrário da tentativa perfeita, o agente não esgotou tudo que estava ao seu alcance. Ele cometeu apenas alguns atos e parou. Por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, ele deu o primeiro tiro, ele tinha mais 5 balas no pente ainda, mas alguém segurou ele, alguém desarmou ele. Então, foi uma tentativa imperfeita, uma tentativa inacabada. Ele não conseguiu esgotar o potencial lesivo. Ele tinha mais bala para dar, mas alguém segurou.
uma circunstância alheia à vontade dele, interrompeu. Então, resumo da ópera. Sujeito, começa a execução, começa a execução, começa a execução, começa a execução e é interrompido. Ele é interrompido, ele é interrompido. Por quê? Por quem ou pelo quê? Por uma circunstância alheia à vontade dele. Ele tinha o dolo de consumar, ele queria consumar, ele só não prosseguiu porque ele não quis, ele não quis. Ele pensou, a tentativa é o seguinte, quero, mas não posso. Eu quero matar, mas eu não pude porque eu fui segurado. Eu queria subtrair, mas eu não pude porque a polícia me surpreendeu. Eu queria sair com o carro, mas eu não pude porque a sirene da viatura tocou e a viatura estava esperando. Esse é o lance, você pensar, quero, mas não posso. Quero, mas não posso. Tentativa, qual a consequência? Você é condenado com uma causa de diminuição de pena. 1/3 a 2/3 reduz a sua pena. Fechou? Vamos falar de um negócio diferente agora, que é bem parecido, mas é diferente, por mais que seja parecido. Chama-se desistência voluntária. Então, o agente também começa na conduta, mas ele desiste de prosseguir na execução. Ele desiste de prosseguir na execução. Isso é outra que a gente fala depois, que é o arrependimento voluntário. O arrependimento eficaz, perdão. Desistência voluntária primeiro, depois a gente fala do arrependimento eficaz que está aqui. Ele pensa, na tentativa que eu falei para vocês, quero, mas não posso. Quero, mas não posso. Desistência voluntária, eu posso, mas não quero. Eu posso, mas não quero. Sai do quero, mas não posso, vem para o posso, mas não quero. Como assim posso, mas não quero? Eu atirei uma vez, pum, pegou no braço. O sujeito ficou lá caído. Tenho mais 5 balas no pente, miro na cabeça. Penso melhor e falo, não. Parei, não quero mais. Ou então, você botou a mão para tirar a carteira do sujeito, puxou a carteira, aí você viu melhor e falou, ele é São Paulino igual eu. Devolvo a carteira. Viu o cara tá caminhando de São Paulo, falou, é São Paulo, devolvo a carteira. Eu posso, podia, mas não quero. Então, nesses casos, qual a consequência? O sujeito só responde pelos atos já praticados. Então, o agente, mesmo aí encerrou a execução do crime, isso aqui é o arrependimento eficaz, está errado isso aqui. O agente desiste voluntariamente de tirar conta da oferta que esse exemplo está certo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Sujeito começou a execução. Também, como na tentativa, ele começou a execução. Ele está aqui, ó, ele começou a execução. Na tentativa, ele é interrompido. É o quero, mas não posso. Alguém ou algo interrompeu o sujeito. Ele foi interrompido. Alguém segurou, alguém mandou ele parar, ele foi surpreendido. A sirene, eu quero continuar, mas eu não posso, senão eu vou ser pego. Ele foi surpreendido. Por isso, tentativa, quero, não posso. E na desistência voluntária? Ele também começou a conduta. Você vê? Aqui, mesma situação, ele começou a conduta. Mas ele parou. Mas ele não parou porque ele foi interrompido. Ele parou porque ele quis. Voluntariamente. Então é o posso, mas não quero. Ou seja, ele poderia ir além, mas ele não quis. Vamos continuar falando de tentativa e desistência voluntária e voltamos depois para arrematar com arrependimento eficaz. Até já!